Senhoras e senhores, o nosso boa noite a todos. Aqueles que ainda não tomaram seus lugares devidamente sentados, nós pedimos a gentileza que assim o façam para ficarem mais bem acomodados e acompanharem os trabalhos desta noite, que começa com a primeira palestra de Vicente Abbate, que já está conosco aqui. Sejam bem-vindos ao segundo dia da Semana da Engenharia. Na 24ª edição da Semana de Engenharia, contamos com o apoio dos nossos patrocinadores, a Itaipu Binacional, Companhia Paranaense de Energia Copel, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA, Institutos Lactec, Unimed Curitiba. Nós solicitamos neste momento aos que desejarem fazer perguntas aos palestrantes, preencher o formulário entregues no credenciamento. No final da palestra, nós teremos uma recepcionista que estará recolhendo os formulários e trazendo aqui para frente para que nós possamos proceder à leitura para o palestrante, havendo questionamentos. O tempo total destinado para respostas das perguntas será da ordem de 10 minutos. Feitas estas considerações, vamos aos trabalhos. Daremos início, portanto, à primeira palestra da noite. Palestra Perspectivas do Setor Ferroviário Brasileiro e de sua indústria, com o presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, Vicente Abbate. Ele que é engenheiro metalurgista, formado pela Escola de Engenharia Mauá, pós-graduado em tratamento termomecânico de metais pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, possui MBA em Marketing pela FGV, São Paulo e Babson College dos Estados Unidos, além de Programa de Desenvolvimento Estratégico na Fundação Dom Cabral. Consultor da Greenbrier Maxion e da Ernst Maxion, é diretor do CIMEFRE, Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários, DEINFRA Fiesp, Departamento de Infraestrutura, Transporte e Logística, DECONSIC, Fiesp, Departamento da Indústria da Construção, vice-presidente da ABIFA, CIFESP, Associação Brasileira de Fundição, Sindicato da Indústria da Fundição no Estado de São Paulo. Conselheiro da ABEND, Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção, ANP Trilhos, Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, CONSIC-FIESP, Conselho Superior da Indústria da Construção, Instituto de Engenharia, SAI Brasil, Sociedade de Engenheiros da Mobilidade. Nós convidamos ao palco e passamos a palavra, neste momento, ao nosso palestrante Vicente Abbate. Senhoras e senhores, boa noite. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite ao nosso engenheiro José Rodolfo de Lacerda, nosso presidente do Instituto, ao Horácio Guimarães. Um prazer rever os amigos, conhecer novos amigos. Zé Alberto está aqui conosco. E é uma grande satisfação estar presente aqui, e ainda mais como conselheiro também do Instituto de Engenharia lá em São Paulo. É um prazer estar numa entidade congênere, e eu queria aproveitar para parabenizar pela gestão, ou pelas gestões todas que vieram aqui até que se completasse os 92 anos de fundação do Instituto do Paraná, de Engenharia do Paraná. Eu queria iniciar minha apresentação mostrando uma frase. Essa frase foi de um artigo, eu capturei de um artigo do engenheiro Bernasconi, que hoje é membro do Sinaenco, mas já foi seu presidente. Ele fez um artigo em 8 de novembro, em que ele falou que o nosso engenheiro hoje seria o engenheiro do Uber, né?
como teve o engenheiro que virou suco na década de 80, naquela crise que nós vivenciamos, a crise atual que já está passando, configurou aí o engenheiro do Uber. E essa frase ela é sintomática para nós engenheiros, né? Que eu vou me permitir ler, que eu não consigo lá. E aqui também está muito apagado. A engenharia é um instrumento, a alavanca do desenvolvimento, do crescimento econômico, da construção de bens físicos, e o engenheiro é o seu operador. Então, isso realmente é uma realidade, e nós devemos nos sentir assim, tanto aqui no nosso instituto, lá no Instituto de Engenharia, e os engenheiros de uma forma geral, em que comemoraremos agora, dia 11, o nosso dia. A Bifer surgiu há mais de 40 anos, nós fomos fundados em 8 de agosto de 1977, já temos 41 anos. A nossa missão é fomentar o crescimento da indústria instalada no país, ou seja, gerando emprego e renda para brasileiros. Eu acho que é melhor, porque assim eu consigo acompanhar. Muito obrigado. Ótimo. Obrigado. Eu acho que não... Tá? Dá para ouvir? Tá? Ok. Ok, então, a nossa missão é fomentar o crescimento da indústria ferroviária instalada no país, gerando emprego e renda para brasileiro, e nós fazemos isso incentivando a expansão do transporte ferroviário de carga e de passageiros. Sem qualquer pretensão, nossa visão é de ser uma das entidades de referência global para os temas relacionados ao setor ferroviário, e os nossos valores são crença no nosso setor, foco na indústria instalada no país, crescimento sustentável, tanto em termos ambientais, que o transporte ferroviário é amigável ao meio ambiente, como perenização da nossa indústria, transparência nas ações e geração de valor. Aqui uma amostra das nossas associadas, são pouco mais de 50 associadas no âmbito nacional, inclusive eu quero pontuar aqui 2 empresas do Paraná, a RT, que é a Alta Rail Technology, e também a Zait, aqui a penúltima listada, que pertence ao grupo Progress Rail, fabricante de locomotivas. E temos outras associadas aqui no sul do país, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, das maiores aqui, a Randon, que líder do mercado de trailers, ela também há 12, 13 anos trabalha com vagões de carga, inclusive, além de fabricar em Caxias do Sul, já fabricando no estado de São Paulo. Então, são pequenas, médias, grandes empresas, nacionais, internacionais, fabricantes e prestadores de serviços. Ao longo da apresentação, eu vou falar de algumas delas, para que vocês... Inclusive, eu diria também, nós tivemos já algumas empresas de engenharia, e hoje nós temos a Egis, que é uma empresa francesa de engenharia e consultoria, inclusive ela está relacionada no PMI da nova Ferroeste, junto com a Copel. Então, nós estaremos aí, e a Egis, como associada a nós, estaremos torcendo não só para que ela possa ter sucesso, como o próprio projeto da nova Ferroeste possa ter. Tá? Os investimentos. Nós fizemos, ao longo dos últimos 10 anos, mais de 2 bilhões de reais de investimentos. Se a gente comparar com o que as concessionárias fizeram nos últimos 20 anos, elas fizeram mais de 90 bilhões, é porque receberam a malha ferroviária, em que pese a SR5, do nosso Horácio aqui e do nosso superintendente Araldo, ter sido uma das melhores regionais da rede, essa aqui, SR5, SR3 de Juiz de Fora, a grande maioria estava realmente deteriorada. Então, eles tiveram que investir muito. A indústria não estava deteriorada, estava desmantelada na década de 90, que foi uma década perdida, eu diria entre 80 e 90, então nós tivemos que investir menos. Nós fizemos modernização e ampliação de instalações já existentes, novas fábricas, em que pese a crise que já está passando, mas que vem desde 2014 no país, nós fizemos novas fábricas, por exemplo, em Araraquara, 2 delas da Randon, de implementos rodoviários e de vagões, a da Hyundai Rotem coreana para transportes de carros de passageiros. A Alstom fez uma fábrica em Taubaté, que ela está ocupando hoje. A Alstom, desde setembro, desativou sua unidade na Lapa, em São Paulo, e já passou a trabalhar em Taubaté, em fábrica recém-inaugurada, deve ter 2 anos. Lá foram feitos os trens do VLT Carioca. E agora estão sendo feitos tanto o término da Supervia quanto exportações para o Chile, que estão sendo feitos lá em Taubaté. Aplicação de novas tecnologias e treinamento da nossa mão de obra.
Isso é um resumo dos dados de produção. Vocês podem perceber que é uma verdadeira montanha-russa, né? Agora essa montanha-russa, infelizmente, está nos últimos anos só caindo, né? A montanha-russa é quando você sobe e desce, e em 10 anos passados nós tivemos realmente essa figura da montanha-russa. Hoje, infelizmente, nós temos uma situação que, aliás, é decorrente da diminuição dos investimentos. Quando eu falei em mais de 90 bilhões de reais de investimento nos últimos 20 anos, quando você está com um programa de concessão por 30 anos, eles já estão naturalmente na fase descendente, como se fosse uma senoide de investimento. O que a gente está procurando, as concessionárias estão procurando, é um ponto de inflexão onde as concessões seriam prorrogadas por mais 30 anos, e esse ponto de inflexão seriam os investimentos que estão caindo serem reativados. E aí a reativação vai mexer com o mercado e aumentar. Esses números eu estou trazendo aqui até como primeira mão para os senhores. No dia 6 agora, no nosso sindicato, CIMEF, nós vamos fazer a apresentação dos números oficiais. E nós temos que, na área de vagões de carga, nós tínhamos, quando iniciou a crise no país, em meados de 2014, nos mantido com patamares elevados. Eu diria elevado porque a média anual que a gente vai chegar em 2019, na última década, ela é de 3.500 vagões médios anuais. Então, nós estamos com 4.700 muito bem posicionados. E aí, como as renovações não ocorreram, esses investimentos vieram caindo e foram a 3.900, 2.900, a previsão para esse ano são 2.500, e para o ano que vem, que não está aqui marcado, e nós vamos anunciar no dia 6, na quinta-feira, serão 1.500. Que a gente espera pode ser revertidos na medida em que as concessões sejam renovadas e haja tempo, pelo lead time de vagões, a gente tem condições de, com contrato no mês X, 6 meses depois, termos uma entrega. Então, eu acho que ainda dá para salvar o ano, mas a previsão, por enquanto, são 1.500. Nas locomotivas, o comportamento não é diferente. Aqui não está mostrado que, em 2005, nós tivemos um pico. Dos 12 mil vagões de carga de capacidade instalada anual, nós fizemos 7.600. Dos quais 400 para exportação, em 2005. Nas locomotivas, nosso melhor ano foi o 2015, com 129, de uma capacidade anual de 250, ou seja, quando a gente verificar os números atuais, nós estamos falando em 75% de ociosidade nos vários veículos. E quando a gente fala nesses veículos, a gente fala da cadeia produtiva, ou seja, o fabricante do freio, do engate, da roda, do truque e assim por diante, ele também sofre. Ele tem, claro, a reposição a ser feita às concessionárias, exportação, mas para a fabricação de novos ele tem uma queda que é significativa para eles também. Então, nós tivemos uma previsão, aqui nós prevíamos 2.000 a 3.000, vamos fechar na média. Aqui nós tínhamos previsto 60, vamos fechar com 64, um pouquinho a mais, mas ainda assim, muito drástico a queda de 81 para 64. E para o ano que vem a previsão são apenas 40. Não dá para duas fábricas internacionais, que são a GE, em Contagem, e a Progress Rail, que é da Caterpillar, em Sete Lagoas, as duas em Minas Gerais, resistirem com 40 locomotivas, ou seja, dá, eu diria, menos que 20% da capacidade instalada. Nos carros de passageiros a situação não é diferente, o pico houve em 2016, 473 carros, houve uma queda, para esse ano se previa uma queda para 298, nós vamos fechar com 369 por uma exportação para o Chile, que aconteceu para a Alstom, e a Alstom já começou a entregar esse ano, e para o ano que vem, que a previsão era 0, nós ainda ficaremos com 120, que é limite dos limites, são 10% da capacidade total, por causa das exportações. Porque já desde 2007 não há nenhuma encomenda no setor ferroviário nacional. A única que houve, de 8 trens para a linha 13, da CPTM, que é a que liga a Estação da Luz, Brás e mesmo Engenheiro Goulart até o aeroporto de Cumbica, foi feita uma concorrência e não se deu a margem de preferência à indústria nacional. Não é proteção, é simplesmente uma isonomia do que eles têm fora que a gente não tem aqui dentro. Ou seja, a gente tem uma carga tributária elevada, todos aqueles problemas que nós conhecemos, que todos vivenciam. E o Banco Europeu de Investimento não deu a margem de preferência, nós perdemos por 10%, a margem de preferência normalmente é de 15%, e os chineses ganharam.
Então, nós vamos ter um belíssimo cartão de visita lá. O pessoal que chega em Cumbica vai pegar um trem chinês, que vai ser entregue ainda daqui 2 anos. É um mau cartão de visita, pelo que a gente já sabe do Rio de Janeiro, onde também, por força da Secretaria de Transporte do Rio de Janeiro, há 5, 6 anos atrás, não ter dado a margem de preferência, a diferença foi de 13%, e nós perdemos para os chineses. E são carros de aço inoxidável, e nós aqui, engenheiros, sabemos que o aço inoxidável, ele é inoxidável porque ele não oxida. E depois de 30, 40 dias de transit time, os trens chegaram oxidados no Rio de Janeiro. Não que não seja um aço inoxidável, é um aço inoxidável pobre. Eu diria que, em São Paulo, no metrô, a antiga Mafers e Cobrasma, há 40 anos forneceram os primeiros carros de aço inox, e agora, de 6 anos para cá, nós fizemos a renovação integral dos 588 carros das linhas 1 e 3, a 60% do preço de um novo, e aproveitando a caixa de aço inox realmente de boa qualidade, que vão ter uma sobrevida de mais 20, 30 anos. Quando chegar a fazer isso no Rio de Janeiro, daqui 10, 15 anos, nós não vamos fazer, vai ter que jogar fora. Então, esse é o preço que se paga. Claro que a China tem também a sua qualidade, só que, dependendo do preço que você paga, você tem um trem desse jeito que está aqui, tem um trilho que a Valec comprou numa determinada altura que tinha dureza. Então, se você comprar certo, pagando o preço justo, você vai ter um trilho com dureza adequada. Caso contrário, não. Bom, esse é o nosso quadro de produção, que é um resumo que eu trouxe para vocês aqui. Como é que a nossa indústria contribui para elevar a competitividade das operadoras, das concessionárias? É aumentando a produtividade de seus veículos, realizando pesquisa e desenvolvimento, promovendo inovação tecnológica, utilizando tecnologia de ponta, seja do mais rústico vagão até o mais complexo trem de passageiro e locomotiva também, e não só buscando, mas exercendo uma sinergia com as concessionárias. Todos os projetos são demandados por técnicos das concessionárias e avaliados para o melhor projeto possível pela indústria ferroviária nacional. Aqui alguns exemplos, nos vagões de carga, o que a gente tem buscado e conseguido, maior capacidade de carga, diminuindo a tara e tendo maior resistência. Aí eu quero enaltecer a indústria siderúrgica nacional, que desenvolveu aços, não inoxidáveis necessariamente, mas aços ao carbono, com resistência alta e que permite que você reduza a espessura, por exemplo, e você consiga reduzir a tara do vagão. Truques com maior capacidade, truque, para quem não tem ambientado, é a parte rodante dos vagões ou das locomotivas, com maior capacidade de carga. E uma maior velocidade de carga e descarga, com o vagão também em movimento. Tudo que a gente consiga melhorar o ciclo do vagão, ou seja, fazer mais viagens no mesmo espaço de tempo, é o que a gente busca nos vagões de carga. Nas locomotivas, redução do consumo de combustível. Combustível é o item A de custo de uma concessionária. Então, se você conseguir reduzir o combustível, você está melhorando a produtividade e a competitividade das locomotivas, da concessionária. Aqui, nesse caso, nós conseguimos, com motor de corrente alternada, reduzir esse consumo. Conseguimos também proporcionar uma mistura de biodiesel no diesel convencional até uma proporção de 20%. O setor rodoviário está trabalhando com 10%, 11%. A gente já trabalha no ferroviário com 20%. E temos um maior esforço de tração com a mesma potência. Uma locomotiva já de extrema capacidade de 4.400 HPs, ela pode estar resolvendo uma potência de, por exemplo, isso é um mero chute, de 5.000 HPs com uma potência menor. No caso de passageiros, é proporcionar um maior conforto e segurança para o usuário e também redução do consumo de energia. E aí, com os motores de corrente alternada, a gente também consegue essa redução da ordem de 25%. Aqui eu vou mostrar algumas inovações últimas da nossa indústria, na área de vagões de carga. Esse é um exemplo emblemático. Se nós pegarmos o vagão gôndola para minério de ferro de bitola larga, seja da Vale de Carajás ou da MRS, na época estatal, aqui nenhuma crítica, viu, Horácio, à época estatal, mas só que as coisas evoluíram e a gente está trabalhando num nível outro que não da época. Na época estatal se carregavam 95 toneladas de minério de ferro. Nós fizemos apenas uma revisão na tara do vagão, ganhamos já 6 toneladas a mais.
Depois nós mantivemos a tara e aumentamos a capacidade do truque, e aí a própria ferrovia também aumentou a sua capacidade para poder absorver esse aumento, mais 10 toneladas. E por último, já 6, 10, há 8 anos, 7 anos, nós já estamos trabalhando com 150 toneladas, ligeiramente aumentada a tara e carregando 128, 35% a mais, 33 toneladas por vagão. Isso significa, num trem tipo de Carajás de 334 vagões, 10 mil toneladas a mais no mesmo trem. E aí, eu diria, com o mesmo quadro de locomotivas. Então, isso é uma produtividade que a concessionária recebe a partir do desenvolvimento da indústria. Aqui está o vagão da Vale, os famosos GDUs e da MRS. Aqui um aspecto, aqui, normalmente a gente trabalha com soldagem de chapas, mas nesse caso aqui nós aplicamos uma tecnologia de hook bolt, que é cravação a frio, que nós fizemos quando desenvolvemos os vagões de alumínio da antiga Ferronorte. E aplicamos aqui na MRS, isso reduz tensão de solda e reduz mão de obra, inclusive. Isso está sendo testado na própria MRS. No transporte de açúcar a granel, os vagões antigos eram de 80 toneladas, hoje são 100, eram descarregados em 45 minutos, hoje em apenas 1 minuto, com retenção de carga zero. A operação é feita por apenas um operador, ele aplica aqui nesse ponto central, existe um botão que instantaneamente abre-se as 4 comportas de cada lado e 100 toneladas de material escoa em 1 minuto. Isso passa para casa dos segundos, 17 segundos, se a descarga for automática. Então, esse é um exemplo de transporte de açúcar a granel. Esse é também, além de granel de açúcar, esse para fertilizantes, grãos e farelo, aqui na foto ela não está muito feliz, porque não mostra um ligeiro abaulamento, que é o chamado hopper tank, em que nós conseguimos, com esse hopper tank, aumentar 6% na capacidade, ou seja, dos dois, isso, é um hopper tank abaulado, conseguimos que esse vagão carregue 106 toneladas, aquele anterior eram 100 toneladas. Esse é um último desenvolvimento da indústria, na bitola métrica, que é a bitola aqui do sul do país, em que os vagões convencionais carregavam 77 toneladas. Esse vagão, que é um vagão triplo, ele inclusive compartilha os truques dos vagões extremos com o vagão intermediário, ou seja, há uma economia de truque. Para 3 caixas de vagões precisariam de 6 truques, aqui são usados 4. Reduz também a necessidade de freio em cada vagão, ou seja, é um vagão econômico que reduz os componentes e tem a capacidade de 136 toneladas. Não é dizer que nós vamos aproveitar 136 sobre 77,5, mas se a gente colocar no mesma extensão os vagões antigos de 77,5 e esse vagão com 136 triplo, dá 34% de aumento com relação ao que se utilizava anteriormente. Então, nós tivemos 35% lá no minério, 6% na última inovação do açúcar e agora 34% para grãos na bitola métrica, que é a bitola de menor capacidade. A bitola larga, que é de 1,60 m, pode carregar mais. Hoje, na métrica, nós estamos trabalhando com 25 toneladas por eixo. Na Vale, Vitória Minas, pode chegar a 28, mas é limite. E a bitola larga, que antigamente eram 30 toneladas por eixo, hoje se trabalha com 37,5, exatamente aquele vagão. 4 eixos, 37,5 vezes 4, 150 toneladas de peso bruto máximo. Esse é um vagão de fertilizantes que foi o embrião dos vagões. Ele tem, como os outros também tem, uma pintura interna especial que você não tem aderência do material. O açúcar é higroscópico, ele adere na chapa do vagão, e aí se você transporta uma boa carga, ao invés de ir, ela volta com o vagão. Então, a gente desenvolveu isso nos anos 2000 e implementou nos demais vagões. Esse é o double stack, que é o transporte de contêineres. Você vê que abaixo da linha do vagão você tem ainda que você consegue colocar um contêiner quase a metade da altura dele e você empilhando consegue dobrar a capacidade de carga. Esse vagão ele tem as limitações de gabarito.
de pontes, túneis, mas eu diria que hoje, dos 30 mil quilômetros de ferrovia, 3 mil que são mais modernos. Esse daqui, não esse especificamente, mas o próximo, que é penta-articulado, ele está trabalhando entre as margens direita e esquerda do Porto de Santos. E agora a Brado Logística, que é aqui da região, que pertence à Rumo, comprou mais 2 conjuntos de 74 vagões cada um, para fazer transporte na bitola larga, na malha da Rumo, Malha Paulista e Malha Norte. Quando você tem problema de altura, você resolve, por exemplo, com um vagão de 27 metros de comprimento, que carrega a mesma quantidade que fosse empilhado. São vagões de bitola métrica, que ainda com esse comprimento de 27 metros, ele escreve perfeitamente em curvas mais fechadas. Aqui não aparece o engate, mas é um engate especial que permite com que ele escreva em curvas aí de 60 metros, que acontece aqui na região do Paraná. Vagão para transporte de bobinas. Eu não falei no começo, mas rapidamente, os 3 fabricantes de vagões de carga no Brasil, a Greenbrier Maxion, que é lá em Hortolândia, a Randon, Caxias do Sul e Araraquara, e a Usiminas Mecânica em Ipatinga. 2 fabricantes de locomotivas, já mencionei GE e Progress Rail em Minas Gerais, e 4 internacionais e 2 nacionais de trens de passageiros. Eu vou falar na ordem alfabética: Alstom, Bombardier, CAF e Hyundai Rotem. Alstom francesa, Bombardier canadense e alemã também, CAF espanhola e Hyundai Rotem coreana. E tem a T-Trans nacional e a Bom Sinal nacional também. Então, identificados aí os fabricantes, e depois, como eu falei, tem toda a cadeia produtiva, inclusive para material de via permanente. Nós fazemos dormentes de aço, de concreto, grampos de fixação de uma fábrica no Rio Grande do Sul, a Pandro, em Porto Alegre, e assim por diante. Esse é o vagão-tanque de maior capacidade no mundo em truques de 2 eixos, 118 mil litros de combustível. Vocês notam que não existe a longarina central, ou seja, ele é autoportante, e com isso nós conseguimos aumentar a capacidade de 112 mil para 118 mil litros. Esse é um trem ainda experimental, chamado Trem Verde, desenvolvido pela Maxio e pela White Martins, onde você intercala esse vagão entre 2 locomotivas e abastece as locomotivas com gás natural liquefeito em movimento, ou seja, ganhando ciclo também. Quer dizer, pode-se não usar mais a locomotiva a abastecer num centro de distribuição de combustível, e sim ela em movimento. E esse é um trem telescópico que ele abre 2/3 do vagão para qualquer direção, e permitindo com que você carregue lateralmente ou por cima, para transporte de celulose com alta vedação. Nas locomotivas, temos aí corrente alternada, com alta capacidade. No lado esquerdo é uma locomotiva compacta, de 8 eixos, para bitola métrica, usada aqui na região sul, ou mesmo na Vale Vitória, Minas, e 4.400 HPs da direita com bitola larga. Essas 2 foram desenvolvidas e são fabricadas pelas 2 fabricantes localizadas no país. Nos carros de passageiros, todas as inovações que são existentes no mundo tem nos nossos carros. Circuito fechado de TV, sistema de prevenção, detecção e combate a incêndios, sensor de descarrilhamento, multimídia, ar-condicionado. O sistema de tração, como eu falei, com corrente alternada. O gangway, que é você evitar ter o fechamento de um carro, você ter a passagem de um carro ao outro, é uma espécie de uma sanfona que é colocada entre 2 carros, e você tem o transporte, você pode entrar por um carro e sair pelo último. Isso facilita muito. Lá em São Paulo, a linha 4, que é uma PPP, e é administrada pela Via 4 da CCR, ele já tem nos painéis para você entrar no vagão XYZ, que ele está menos carregado, ou seja, você vai ter um acesso e depois uma saída do carro mais tranquila, né? Portas com sistema de endereçamento, sistema de sinalização, utilizando comunicação via rádio, que é o CBTC, e a operação driverless, sem condutor, que já existe em São Paulo. Essa Via 4, como eu falei, a linha 4 do metrô, a linha amarela, e também a linha do monotrilho, a linha 15, que também não tem condutor. Isso já é uma tendência mundial, que já tem 2 exemplos no estado de São Paulo.
Aqui alguns exemplos de carros de metrô, da Alstom, no caso aqui do metrô de São Paulo, da CAF, metrô de Belo Horizonte, da Hyundai Rotem, o metrô Bahia. Aliás, hoje a Bahia está se situando no terceiro maior centro urbanístico ferroviário do país. O primeiro continua sendo São Paulo, o segundo o Rio, segue de perto São Paulo, e o terceiro agora, Bahia. Salvador, especificamente, na Copa de 2014, aquela linha 1, que ficou 13 anos para ser entregue, ela foi restabelecida pela CCR, já tem a linha 2, já tem expansão prevista, ou seja, hoje São Paulo tem 370 quilômetros, 270 de CPTM e 100 de metrô, fora a Baixada Santista, que não está entrando nessa conta. Rio de Janeiro tem 260 de Supervia e tem de metrô 54 e tem mais 28 de VLT. E a Bahia já está perto dos 40 quilômetros. Tá. Eu esqueci de mostrar aqui esse Bombardier, que não só é Bombardier, mas foram 4 consórcios. Essa é a modernização que a gente fez. Quer dizer, você vê um trem da linha J, da linha K, o trem J ou K, eles são modernizados. Depois de 40 anos de uso, ele é um trem que você... se você entrar num novo e num desse, não se reconhece, mesmo quem é especializado. Isso foi feito, como eu falei, por 4 consórcios, 588 carros, 60% do preço de um novo. Fomos combatidos por isso, pelo Ministério Público, achando que não tinha dado 60% num certo momento, né, mais recentemente. Claro, o mercado evoluiu, mais fabricantes, mais concorrência, o preço do novo caiu, e o preço da época ele não era mais 60%, já talvez fosse 70%, mas nós conseguimos segurar o metrô também e reativamos, e hoje estamos terminando esse ano. Foram 4 consórcios a fazer isso. Os trens metropolitanos da CPTM, a CAF, a Hyundai Rotem e aqui a Supervia, esse da Alstom. Como eu falei, os trens, nós infelizmente demos massa crítica para o chinês, por causa do governo do Rio de Janeiro, da Secretaria de Transporte do Rio de Janeiro. Ainda assim, a Supervia, por si só, porque esses trens são do governo, usados na Supervia, ela comprou 80 carros da Alstom. Se vocês forem, talvez publicamente não seja dito isso, avaliar a performance do trem Alstom com o chinês, os técnicos vão dizer isso. E mais, depois de terem vendido 120 mais 240 carros, que demoraram mais de 3 anos para chegar, nem se chegaram todos ainda, aí o metrô, a Secretaria de Transporte fez uma concorrência, que eles alegam que compraram por 1/3 do valor, é mentira. Eles compraram com 13% de diferença na primeira concorrência, com 18% na segunda, porque foram, eu diria, teimosos, e ganharam um pouco de dinheiro. Aí compraram 48 carros. Tanto é que não deu 1/3 de preço, porque 48 em cima de 360 dá pouco mais de 10%. Então, a diferença foi essa. E esses 48, aí o chinês achou que não era legal, porque é volume pequeno, já tinham fornecido 320, aí aumentaram 20% o preço. É isso que a gente tem com o chinês. É esse que não podemos nos deixar dominar por isso. Eles estão abertos para vir aqui para o Brasil. Nós já conversamos com vários chineses lá na Bifer, o mercado está aberto. Não é um mercado que caiba mais gente, mas se quiserem vir, são bem-vindos. Mas para poder concorrer dentro das mesmas condições que a indústria nacional concorre. Trazer com incentivo de 17% deles lá, com imposto de importação que não cobre nada. Hoje o dólar está mais proibitivo, mas o dólar ele muda. Pode estar bom hoje e ruim amanhã. Mas imposto de importação baixo. O mercado está aberto. Agora, se eles quiserem vir para cá e ter isonomia junto com a indústria nacional, estão bem-vindos. Os VLTs, aí na tração elétrica eu menciono os 2 casos, o VLT Carioca com alimentação pelo solo, vejo que não tem catenária, uma condição da Prefeitura do Rio de Janeiro, pela beleza histórica do Rio de Janeiro, então aqui deve estar do lado do Teatro Municipal, algo assim, então não tem a catenária como tem esse aqui, que se percebe aqui atrás. Foram feitos pela Alstom na fábrica de Taubaté. O da Baixada Santista foram feitos pela Tetrans em 3 Rios. Aqui tecnologia própria Alstom, aqui tecnologia da antiga Voz, hoje Stadler. E os tração diesel hidráulica, que são
os VLTs da indústria nacional genuína, que é Bom Sinal, já tem 200 carros espalhados por todo o Nordeste brasileiro. O monotrilho da linha 15, da Bombardier, esse é uma figura real, uma fotografia real, fabricados em Hortolândia pela Bombardier. 27 trens desse tipo, de 7 carros, foram cortados à metade, mas a gente espera que ainda sejam reativados pelo governo de São Paulo nessa nova gestão, para dar continuidade a essa linha de monotrilho. A Tetrans fez para Porto Alegre, entre o aeroporto Salgado Filho e a estação aeroporto da Transurb, que dá 900 metros, o chamado aeromóvel. A tração é por ar, é um túnel de vento abaixo da linha do trilho, então, através de uma ventoinha, você consegue insuflar, um leme invertido, e o carro corre com tração a ar. A Marco Polo está fazendo para Canoas um mesmo projeto do Quester, do Rio Grande do Sul, e a Tetrans é uma realidade, isso já em Porto Alegre. Trem regional, que eu mencionei, acho que eu mencionei na entrevista. O Brasil, na década de 60 e 70, transportava 100 milhões de passageiros por ano via ferroviária. Trens de longa distância em todos os estados do Brasil, São Paulo, aqui no Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Hoje, mal consegue chegar a 5 milhões porque tem trens turísticos e culturais, inclusive aqui no Paraná, são 32 circuitos, e tem também os 2 transportes sociais da Vale, Vitória, Minas e Carajás. Então, isso dá um total de 5 milhões de toneladas de pessoas. É muito pouco. Então, nós temos um projeto de trem regional, cuja tecnologia está disponível nos nossos associados, seja ele na tração elétrica, como é o caso aqui de Bombardier, Siemens, o Pendolino da Alstom, seja na tração diesel, a própria Bom Sinal, o CIB, que é uma espécie de pendolino da CAF, e outros exemplos de Bombardier. Os componentes, truques e rodas, eixos, molas, rolamentos, o vagão tem quase 100% de fabricação nacional. O único item que não é fabricado aqui, mas é remanufaturado aqui, são os rolamentos. Na via permanente, dormentes de concreto, de aço, como eu mencionei, grampos de fixação. E agora eu vou falar rapidamente dos projetos ferroviários em curso no país. Na carga, aqui está o mapa ferroviário, aqui não está ainda nesse mapa, pelo menos a Transnordestina, que é PC, Salgueiro, Eliseu Martins até Suape, mas tem toda a malha do Nordeste, que hoje está funcionando só de São Luís até Fortaleza. As demais, a FCA, que hoje é VLI, MRS, Vitória Minas e assim por diante, Rumo aqui embaixo. E tem aqui os projetos, né? Ferrogrão, que vai de Sinop até Miritituba, encontrando aqui o Rio Tapajós. Um projeto da Rumo, que viria de Rondonópolis até Sorriso, quase ligando aqui na Ferrogrão, está em estudos de viabilidade. Essa é a FICO, que é de Água Boa até Campinorte, ligando Mato Grosso até Goiás na Norte-Sul. A Norte-Sul, que acabou de ser editado o leilão, de ser lançado o edital para o leilão, que vai ser o ano que vem, que vai, esse trecho já é existente, até Palmas, de Palmas até Anápolis já está pronto, de Anápolis até Estrela do Oeste falta um trecho de 50 quilômetros, vai ligar na malha paulista da Rumo. E a FIOL, que é um trecho de Caetité até Ilhéus, que será colocado em licitação. Aí eu vou mostrar rapidamente cada um deles aqui. Antes disso, as renovações antecipadas que eu mencionei são investimentos em 5 anos de 25 bilhões de reais, é isso que eu mencionei, a inflexão que vai ser dada na curva descendente de investimentos atual. O prazo adicional de 30 anos, além do prazo, elas vão vencer entre 8 e 10 anos, entre 26 e 28, e teriam mais 30 anos. São 5 concessionárias, a Rumo Malha Paulista, a MRS, a FCA da VLI e as 2 da Vale, Vitória Minas e Carajás. Nós estamos prevendo a assinatura dos contratos para o primeiro semestre de 2019. Isso já deveria ter acontecido esse ano. Hoje, de cada uma aqui, da Malha Paulista já está no TCU desde 3 de outubro. A gente tem indicação de que o TCU deu o acórdão, que a gente espera seja favorável, mesmo com recomendação, em fevereiro, e março, abril, a gente tem assinatura. As 2 vales já houve 9 audiências públicas, estão sendo agora compilados os dados, são mais de 1000 contribuições,
dessas audiências públicas, e a MRS e a FCA estão já prontas para serem feitas audiências públicas, que devem acontecer entre dezembro e janeiro. Isso está embasado, existe até uma ADIM, né, que foi feita pela Procuradoria-Geral da Fazenda, nós estamos como amicus curiae, parte interessada que essa ADIM seja esclarecida, que diz que a lei não é constitucional. Então, a gente está defendendo que essa lei é constitucional e ela discorre sobre o direito de passagem, redução do teto tarifário, os investimentos cruzados que eu vou mostrar, que era tudo o que o setor queria. Quer dizer, cada investimento de outorga que existe no setor ferroviário, essas concessões atuais, os arrendamentos vão todos para o Tesouro Nacional, caem na conta comum do governo. Esses aqui, as outorgas, vão ser transformadas em novos investimentos ferroviários, vai ser um círculo virtuoso. Novos indicadores de desempenho são adicionais à segurança e produção existentes até hoje, renovação da frota de vagões e locomotivas, que nos interessa, e melhorias na via permanente também em termos de fornecimento de equipamentos. Aqui o PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, que foi um programa implementado pela gestão do presidente Temer, que vai ser dada continuidade pelo presidente Bolsonaro. Nós já temos indicações, inclusive o secretário atual do PPI, que é o Adalberto Vasconcelos, já foi convidado pelo novo governo para continuar. Um dos secretários do PPI será o nosso novo ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que é uma pessoa que é pró-mercado e pró-ferrovia. Os leilões para 2019, que estão, além daquelas 5 renovações no âmbito do PPI, tem mais 3 leilões. O edital foi lançado agora dia 30 de novembro, já está marcada a data do leilão, 28 de março de 2019. São um pouco mais de 1.500 quilômetros de norte-sul. A Ferrogrão, os documentos estão sendo encaminhados ao TCU, com todas as dificuldades de quilombolas, de indígenas, de caminhoneiros, desculpe, Zé Alberto, mas caminhoneiros que não querem que concorra com a BR-163, mas tem soja para todo mundo. Então, nós não sabemos ainda a data que será encaminhada ao TCU. E a FIOL está um pouco mais atrasada, mas já foram feitas audiências públicas agora em setembro. Nas renovações antecipadas vão surgir os investimentos cruzados que eu mencionei. Investimento da Vale na FICO, de Água Boa, Campo Norte, e investimento da MRS no Ferroanel São Paulo, que é um negócio pleiteado há mais de 30 anos, que descompartilha os trilhos da MRS com a CPTM, que tolhe o crescimento da CPTM, da própria MRS. A Estrada de Ferro 118, de Vitória ao Rio, não completa, mas um trecho até o Porto de Anchieta, a ser bancado pela VLI. E a Norte-Sul, Norte, Barcarena, Sailândia, com investimento a ser definido. Isso eu mudei agora, esse slide. Nós estávamos esperando o investimento através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário, cuja medida provisória não tenho segurança de afirmar, mas ela deve ter caducado. Ela era prevista até 28 de novembro, o Congresso não votou, então caducou, isso aí perde o sentido. Mas eu acho que um Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário deve ser criado no âmbito do novo governo. Nos passageiros, expansão do metrô de São Paulo e CPTM, que vão continuar, tem planos aí de extensão de expansão da linha 2, lá para Guarulhos, a linha 9 da CPTM, a conclusão do VLT Carioca, agora em meados de dezembro, o último trecho vai ser inaugurado, completando os 28 quilômetros. A expansão do VLT da Baixada Santista, hoje são 11,5 km, tem mais 8, cuja construção está sendo licitada, vai começar em 2019. Agregados esses 8, que vão até o Valongo, a parte anterior, que hoje vai de Barreiros, vai até Samaritá, de forma que nós vamos ter aí um VLT de 15 com 8, 23 quilômetros na Baixada Santista, 28 VLT Carioca. Outros projetos de VLT, Sorocaba, Niterói, Campinas, Guarulhos e Brasília. E o trem Intercidades, que é um dos trens regionais de média distância, são 100 quilômetros, São Paulo a Campinas. O projeto original fala Americana, mas a gente sabe que as concessionárias de carga já informaram que de Campinas a Americana não cabe dentro da faixa de domínio, aí você tem desapropriação, novas licenças ambientais, ao passo que de São Paulo a Jundiaí e Jundiaí em Campinas cabe. No caso de até Jundiaí, a trem da CPTM, trem Intercidades e a MRS. E no caso de Campinas até Jundiaí, a MRS e o trem Intercidades.
E aqui vamos falar um pouquinho do estado do Paraná, né? Até que enfim, né? Vocês achavam que eu não ia falar? Não, eu vou falar. Bom, aí vocês fiquem à vontade para fazer pergunta. Eu não vou entrar no mérito das concessões atuais. O que eu quero só dizer é o seguinte: assim como a Rumo Malha Paulista foi elegível para fazer a renovação antecipada lá da Malha Paulista, eu tenho informação não privilegiada, mas eu acho que é uma informação que é importante, que a próxima elegibilidade de malha para ser antecipada, ou seja, investimentos serão feitos, é a Malha Sul da Rumo, que aí envolve esses, eu não sei se são 12 mil quilômetros é o total, mas é bem uns 8 mil quilômetros aí de São Paulo, do sul de São Paulo, norte do Paraná até o Rio Grande do Sul. E, aliás, estamos trabalhando, até hoje, no voo para cá, encontrei o Rogério Patrus, que é o presidente da Brado, e eles estão trabalhando num pedido do pessoal de aço do Rio Grande do Sul, por causa dessa famigerada tabela de frete rodoviário. Os fretes aumentaram e as siderúrgicas querem aumentar os preços, então nós já estamos tentando viabilizar não só cabotagem, desde a usina lá da ArcelorMittal em Vitória, mas também transporte ferroviário. Então, hoje, o Rogério me falou que está avançado o estudo, tem um investimento aí de 200 milhões de reais, que visa o transporte que vai ser gerado desde São Paulo até o Rio Grande do Sul, Vacaria ou algo assim. Vacaria não. É Vacaria o Rio Grande do Sul? Vacaria. Vai permitir um transporte ferroviário porta a porta, que eles vão fazer as pontas rodoviárias que forem necessárias. Então, isso também tem um estudo paralelo, independentemente da Rumo vir a investir, com ou sem a parceiros. Ela já lançou investimentos aí de 4 bi, os chineses têm interesse, querem comprar tudo, ela acha que tem que alienar parte só, eu acho que ela está correta, de ter o domínio ainda, mas tudo isso vai ser viável na medida que eles forem elegíveis para a renovação antecipada. Bom, aqui do estado do Paraná tem a nova Ferroeste, que vocês devem estar acompanhando, investimento dessa magnitude, quase $500 bilhão, extensão de 1.000 quilômetros, sendo 250 já existente entre Guarapuava e Cascavel, e 2 novos, um de Guarapuava para Paranaguá, para aumentar a capacidade ferroviária no porto, e outro para Dourados, no Mato Grosso do Sul. 4 consórcios foram autorizados a realizar o estudo, estão previstos, a conclusão está prevista agora para dezembro, um deles é o que eu comentei no início, entre a Egis e a Copel. A licitação está prevista para 2019. O outro caso é o trem Pé Vermelho, entre Londrina e Maringá, cuja extensão é de 152 quilômetros, uma demanda de 13 mil passageiros por dia. O PMI já foi lançado, existe EVTE feito pelo Labitrans de Santa Catarina. Aliás, é o mais avançado dos trechos ferroviários de passageiros, tem ainda Bento Gonçalves até, agora não me ocorre a cidade, mas tem esse trecho no Rio Grande do Sul, tem Codó, Teresina e outros mais. Mas o mais adiantado é o Londrina-Maringá. A PMI permanece aberto, porque foram 3 consórcios que se credenciaram, 2 deles desistiram e um deles continua, é um consórcio, inclusive, local. Tá? A mensagem nossa da BIFER é que uma ferrovia forte, que existe efetivamente, modernizada, e com uma indústria forte, fazem um país desenvolvido. Eu agradeço muito pela atenção de vocês e fico à disposição aqui e nesses meus contatos. Muito obrigado. Ok, se algum dos senhores e senhoras tiverem algum questionamento, por favor, a nossa recepcionista, essa aqui eu pego mesmo, está à disposição, e o nosso palestrante também, para respondê-los, palestrante Vicente Abate. Primeira pergunta, primeiramente, parabenizando pela sua excelente apresentação. O senhor poderia nos disponibilizar a sua apresentação? É essa a questão.
Não, tá, já inclusive pedi no momento que a gente instalou no computador para gravar e ficar disponível a todos que se interessem, sem dúvida nenhuma. Agradeço por isso. Tranquilamente. Vamos lá. Como funciona o reaproveitamento da sucata ferroviária abandonada nas estações e ao longo dos trilhos por descaso? Algum equipamento para recolher, deve ser, estas peças de metal ao longo das ferrovias? É mais uma pergunta, são 3 perguntas na realidade. Quais as maiores necessidades de matérias de origem mineral para a indústria metalúrgica ferroviária? Tá, vamos ver se eu consigo responder tudo. Bom, primeiro, a nossa frota, eu não cheguei a mencionar, de vagões, ela está hoje em 130 mil vagões. Comparar com os Estados Unidos, lá tem 1.700.000, então é incomparável. Mas, de qualquer forma, 130 mil é um bom volume, dos quais os últimos 15 anos, eu diria, foram feitos 60 mil vagões. Existem 40 mil acima de 40 anos de idade, que é a verdadeira sucata, que é isso que foi feita a pergunta. Eles estão em vários locais ao longo da linha, em estações, e são criadouros de mosquitos, né? São ocupados por gente que vai usar droga, quer dizer, é um transtorno só. O governo tentou, através do DENIT, fazer leilões, principalmente no pátio de triagem de Bauru, mas não houve possibilidade. O que tem é que essa lei que eu mencionei, ela não traz esse aspecto, mas é um aspecto interessante, que ela permite que as concessionárias usem esse material, que é verdadeiramente o preço de sucata, para aliená-los ao mercado, e aí ela, como empresa privada, tem essa condição que o DENIT não tem como empresa pública, e o produto desse sucateamento, ele volta como investimento em material rodante novo. Ele é mais ou menos aquilo que há 4 anos, lá em 2014, no final da primeira gestão da presidente Dilma, nós combinamos de fazer essa renovação da frota, onde isso seria entregue como parte de pagamento. Mas a gente tinha uma previsão de que os 40 mil vagões pudessem ser transformados em 18 mil novos, mais modernos, que teriam a mesma capacidade daqueles 40 mil. Infelizmente não deu certo. Mas isso vai ser feito através dessa lei que eu mostrei, a 13.448, em que, na renovação antecipada de cada concessionária, elas vão ter o direito dos seus vagões. Os novos vagões entram para que sejam absorvidos pelo governo ao término dos novos 30 anos. E esses já ficam com elas para poderem ser sucateados efetivamente, vendidos e transformados. Daqueles 18 mil vagões que a gente pensava em fazer, eu acho que a gente consegue aí fazer 2.000, 2.500 com o produto da sucata, mas já é alguma coisa. A outra pergunta, eu acho que eu respondi 2 delas. A última só que eu queria só entender um pouquinho, por favor. A terceira, né, correto? Quais as maiores necessidades de matérias de origem mineral para a indústria metalúrgica ferroviária, é isso? Tudo bem. Bom, a nossa indústria ferroviária ela é composta de, os nossos associados, inclusive, são de fundições, né? Nós temos aqui Granaço, Rio Sulense, em Santa Catarina, MIC e Maxium em São Paulo, Cruzaço e outras mais. Então, a base da nossa indústria, quer dizer, os componentes dos vagões, truque, engate, roda, eixo, tudo, quer dizer, o eixo não é fundido, tá? E a roda pode ser forjada ou fundida. Mas, de qualquer forma, a nossa base mineral é trabalhar, se essa foi a pergunta, com fundições que transformam essa sucata ou mesmo coque em fornos elétricos ou outro tipo de material em produtos para aplicação nos vagões e também na indústria siderúrgica para poder fazer as chapas de aço. Agora, se pensar em base mineral para nós, eu mencionei muito aqui a questão de que a gente transporta minério, grão em vagões. Tem o transporte de contêineres, que é um transporte promissor,
Hoje, o contêiner representa, em termos ferroviários, só 3% da participação ferroviária é de contêiner. 75% é minério de ferro, 12% é soja ou produtos agrícolas e 10% carga geral, onde se incluem esses 3% dos contêineres. Então, para nós, o setor mineral brasileiro é extremamente importante. Haja vista, a Vale hoje está produzindo já perto de 400 milhões de toneladas e eu diria que das 538 milhões de toneladas anuais que foram feitos em 2017, por exemplo, pelas operadoras ferroviárias, como eu falei, 75% é minério de ferro, que é base mineral para a siderurgia aqui no Brasil e no mundo. Não sei se foi essa a pergunta que foi feita. Depois eu fico à vontade, à disposição aqui, se quem quiser perguntar pessoalmente, eu estou à disposição. Sim, presidente. Só esclarecer o seguinte, já consegui a informação, e para que o presidente também e quem fez a pergunta saiba que nós temos a resposta, uma que é viável no Brasil, a instalação de bitolas ferroviárias mistas para permitir a interligação das malhas métricas de mais de 20 mil quilômetros com bitola larga e aumentar a capacidade para a malha total de cerca de 29 mil quilômetros. Em São Paulo já existe isso, correto? Correto. E a outra, só para que também o presidente saiba, e não há necessidade do presidente elucidar, ok? Na antiga Rede Viação Paraná Santa Catarina. Existiam as oficinas de manutenção e recuperação. Atualmente, essas oficinas estão desativadas. Não há interesse na reativação. Elas já estão reativadas, correto? Não, Não? Elas serão reativadas na medida que houver... Não, elas estão funcionando. Atualmente estão? Eu não tenho informação segura dessa especificamente. Tem? Então, elas não, tudo bem. funcionam normalmente. Tudo bem. As oficinas da rede, da antiga Rede Viação, que hoje estão sob a égide da Rumolog, estão funcionando normalmente. Tudo bem. Eu tenho essa informação porque eu presto serviço para a Rumolog. Perfeito. Elas estão funcionando. Perfeito. Não, inclusive, isso na bitola métrica, como foi mencionado aqui, eu agradeço a informação. Na bitola larga, em Rio Claro e nas outras oficinas, Rondonópolis, nós temos toda ela funcionando. Na Malha Sul, como carece de um investimento maior, eu não tinha essa informação, eu agradeço. Das bitolas... Gera um debate, né, presidente? Correto? É interessante a troca de informações, né? Claro, claro. Se me der um minutinho só... Sim, com certeza. Esteja à vontade, por favor. A questão da bitola. Como foi mencionado, 75% hoje é bitola métrica e todos os projetos novos, eles serão em bitola larga, de forma que daqui a algum tempo, que a gente espera que já em 2025 isso já tenha um resultado, tenderá um equilíbrio entre as duas bitolas. Eu sou totalmente contrário, o próprio governo também tem sido, de erradicar bitola métrica. Agora, existe a colocação do terceiro trilho, mas ela é extremamente cara. Então, nós temos aí vários exemplos em São Paulo. A própria Transnordestina tem um trecho de Salgueiro até Pecém, que era bitola métrica, hoje vai virar larga com a colocação do terceiro trilho. E o outro trecho, que é totalmente novo, vai já ser feito em bitola larga, mas é muito caro. Então, a nossa proposição, inclusive na bitola métrica, que a Vitória Minas é um benchmark mundial, é de tentar incrementar o máximo possível bitola larga para inverter essa proporção. As intersecções, elas vão ter que ser trabalhadas, quer dizer, nós temos hoje, recebe material siderúrgico de Minas Gerais, na métrica, chega na larga, na MRS, faz um transbordo, quer dizer, é um custo adicional de logístico, mas que é perfeitamente viável você trocar de vagão. E a utilização maior de contêiner, porque aí você tem menos movimentação, não existe o transbordo. É pura e simplesmente você tirar o contêiner de um vagão de uma bitola e colocar na outra, que em termos de bitola não tem diferença nenhuma. Você pode ter uma plataforma que comporta o contêiner, seja numa bitola ou noutra. Ok, obrigado. Eu chamo nesse momento o nosso coordenador da Câmara Técnica de Infraestrutura e Logística do IEP, engenheiro Horácio Guimarães, por favor, venha ao palco, para a entrega do certificado de agradecimento e participação ao palestrante
Vicente Abate nesta noite de trabalhos.